Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Olha só, a redução da idade na Ucrânia para 18 anos, gente, para mandar jovens, né? Meninos, né? Para morrerem na guerra. Essa é a intenção de Kiev neste momento, em associação também com os interesses dos Estados Unidos, né? Como todo mundo sabe, é até o último ucraniano, né? Olha só, a Rússia, de fato, como nunca, tá? Sinaliza que pode tomar Kherson, né, a capital do Oblast de Kherson, das Forças Armadas da Ucrânia e também a cidade de Zaporizhia, tá? Zaporizhia está na parte ali oriental, né, do rio de Dnieper. Então a Rússia pode perfeitamente ter mais facilidade com Zaporizhia do que propriamente com Kherson, né? Mas lá em Kherson parece haver aí uma mobilização aí no total, né, para as duas tentativas de 120 mil homens neste momento, tá? Lá em Kherson, muitos milhares de barcos estão ali se agrupando naquela área, nas margens orientais do rio de Dnieper. Bombas FABs têm sido jogadas o tempo inteiro lá para fragilizar, né, a resistência ucraniana nessas duas regiões, né? Então eu quero comentar sobre isso com você, porque a redução a idade na Ucrânia, gente, é um negócio assim assustador. Mostra que eles não aprendem nada, mas absolutamente nada. Nada, né? E querem, de fato, né? Estão comprometidos, né? Em transformar a Ucrânia numa grande fazenda, com pouca gente para trabalhar, né? Pessoas que seriam ali quase que escravizados. Este é o ponto, né? Vamos lá, né? Olha só, antes, algumas observações importantes. Primeiro, Josa, cadê os vídeos? Tive problemas nesses dias aí com fontes, né? Precisei atualizar algumas delas, né? Demorou muito para receber novas informações. Por gentileza, desculpe-me por esse problema. O outro ponto aqui é agradecer a todos vocês, né? Claro, muito obrigado. Obrigado a todos que estão em todos os locais do mundo aí, nos mais distantes, né? Mandar um abraço aí para a família aqui, lá no Alasca, né? Lá no Alasca também, que ajuda aqui esse canal, quando a gente está em live, de vez em quando aparece também, né? A mamãe aqui, especialmente a filhona também. Em outros lugares dos Estados Unidos, por que não, né? Também da América Latina, aqui do Brasil, aqui de São Paulo, aqui da minha cidade, aqui, né? Também nas Europas, sobretudo lá nas Europas, lá em Portugal, coisa boa, né? Eita, aqui. Eu não conheço, eu preciso conhecer Portugal. Preciso ir lá em Portugal, caminhar pelas terras portuguesas, né? Abraçar irmãos e irmãs portugueses e portuguesas, né? Também a todas as outras pessoas que estão em outros locais da Europa, na Rússia, na Polônia. Josa Novaes, isso na Polônia. O que você tem contra a Polônia? Tenho nada. Nem contra os poloneses e nem contra as polonesas. Absolutamente nada também, né? Irmãos e irmãs que estão na Ásia, né? Irmãos e irmãs que estão na Mãe África, a mãe de todos nós. E para todos vocês, o meu Feliz Natal, né? O meu Feliz Natal para todos vocês. Que o Natal seja menos difícil para os irmãos e irmãs que sofrem hoje na Palestina, né? Especialmente em Gaza, né? Quando eu penso nisso, eu fico mal, muito mal. Não sei se hoje terei condição de postar um outro vídeo aqui, é provável que não, em que eu quero falar sobre a situação lá no Oriente Médio. Se não for o caso, eu já estou desejando um Feliz Natal para todos, né? Muitas felicidades, muito... como hoje, pode comer tudo, né? Pode comer tudo que estiver à disposição. Enfim, forte abraço, muito obrigado pela generosidade de sempre, por apoiar esse canal. Meu agradecimento aí, eterno por causa disso. Aqueles que mandam Pix, né? Muito obrigado também. Vocês não sabem como vocês têm ajudado o canal com envio de Pix. Aqueles que puderem, né, e desejarem fazer, pode fazer novamente? Pode, claro. Qualquer valor, tá? Então você que está aí em alguns lugares do mundo, eu vou mandar R$ 1. É pouco? Não, não é pouco não. Normalmente nunca é pouco, e também na quantidade também não é pouco. Porque outros mandando valores pequenos, teoricamente pequenos, né, digamos assim, o valor fica grande, né? Numericamente, né? Então se você acha que mandar €1 é pouco, mandar $1 é pouco, nunca é pouco. R$ 1 é pouco, nunca é pouco. Tá? Então, se você puder, dá essa força aí. Eu já mandei. Nem precisa enviar mais então, tá? Tamo junto. É isso aí, vamos lá, ó.
falar especialmente sobre essa questão. Gente, a redução, meus amigos, eu não consigo acreditar. Como pode ter autoridade em um país que destrói o país, como estão fazendo neste momento as autoridades ucranianas? Mas chegou numa situação aqui que é inacreditável, né? Um projeto de lei, né, que prevê a redução da idade de recrutamento na Ucrânia de 25 para 18 anos foi submetido ao parlamento do país, né, para a apreciação, né? O representante ali da 17ª Brigada ali de Poltava, né, o Lunich, Sergei Lunich, relatou isso aí à mídia ucraniana, né? E segundo essa autoridade aí, o documento requer aí a aprovação, e as unidades militares já foram orientadas, né, para que se preparem para receber os novos recrutas, os meninos de 18 anos de idade. É válido lembrar, tá? É muito válido que os debates em torno da redução da idade de recrutamento para 18 anos, me assusta, 18 anos, né? Então, vem acontecendo já esses debates, né, já há algum tempo. Inicialmente houve uma reação, né, em setores ali do parlamento e do gabinete político lá de Kiev, né, que praticamente aí inviabilizou, né, a reação, né, o avanço da proposta, né, assim como, enfim, como outras, né, como por exemplo o envio massivo de mulheres para o fronte, porque isso também é o que vem depois, né? Depois da redução da idade para 18 anos, haverá um projeto para enviar mulheres para o fronte em massa, tá? Pode contar com isso, tá? Dois acontecimentos aí, né, destravaram o debate, né? O primeiro deles foi a pressão dos Estados Unidos para que Kiev reduzisse a idade para 18 anos, né? Como sabemos, até o último ucraniano, né? E nesse sentido, os Estados Unidos vêm jogando muita pressão em Kiev, até mesmo falando que pode parar de enviar armas, né? E que vai enviar muito mais armas do que já envia hoje, se houver a redução da idade para 18 anos, né? O segundo acontecimento passa pela loucura, né, dos dirigentes ucranianos, notadamente o presidente ilegítimo, né, que talvez simbolize mais que quaisquer, né, outros ali na Ucrânia, o domínio da alucinação, né? Total, né? É a alucinação governando, né? A alucinação colonizando a mente do principal dirigente ucraniano, tá? O problema da alucinação, porém, é que ela não permite a prática da reflexão, né? Longe disso, o domínio da alucinação leva à intensificação da loucura, né? Distopia, né? Das ações sem pé nem cabeça, como todo mundo sabe, né? Bem, e o efeito desse contexto totalmente desfavorável para a sociedade ucraniana no momento se traduz no fato de que as autoridades ucranianas consideram que a redução da idade é a principal forma de reduzir a escassez de pessoal nas forças armadas da Ucrânia. Ok? Ora, mas e a economia do país, né? E a violência sobre a demografia da nação ucraniana, né? E a redução da mão de obra para o setor dos serviços, né? E a redução da mão de obra ultra qualificada, né, para setores essenciais da sociedade ucraniana. Gente, eles não olham para nada disso, absolutamente nada. Não estão interessados. Eles olham apenas para a guerra, para o conflito, né? Eles querem a continuidade da guerra a qualquer custo, porque esta é a maneira encontrada, por exemplo, pelo Zelensky, mas não só por ele, tá? Mas pelo Zelensky, né? Para continuar no poder lá em Kiev, tá? Porque tem muita gente ganhando também, não é só o Zelensky, tá? Bom, e aqui temos um casamento, portanto, né, entre as intenções do ditador ucraniano, tá, com o desejo da OTAN, né, de seguir com seu plano de destruição completa da Rússia, né, e da Ucrânia estão até conseguindo, mas também da Rússia, porque este é o plano da OTAN. Algo importante também, né, de pontuar é que a redução da idade para 18 anos ocorre após o fracasso, tá? Isso é muito importante, né, porque vem a seguir algumas observações sobre este ponto aqui, né? Que assim, a redução da idade para 18 anos ocorre após o fracasso anterior da mobilização que foi feita anteriormente, né? Ou seja, os grandes esforços em torno da grande, né, enorme mobilização anterior fracassaram porque grande parte dos soldados, dos novos soldados, né, desertou, né?
morreu, né, ou teve ferimentos que estará, né, ferimentos que estarão com eles, né, com esses soldados, né, e com seus familiares também, com os familiares desses soldados pelo resto de suas vidas, né, ou seja, pessoas amputadas, né. Lembrando que o uso de armas mais sofisticadas por parte da Rússia levou ao número maior de soldados eliminados, que não perdem suas vidas, mas que já não vão voltar mais para o fronte porque perdem parte dos seus corpos, né? Assim, e a prova de que esse povo vive no mundo da alucinação completa, né? É que essa tragédia não ensinou absolutamente nada para os políticos ucranianos. Nada. A conclusão, vamos lá, a conclusão, né? A conclusão de quem se oporia aí ao projeto de redução da idade seria a de que se perdemos milhares, né? Milhares de pessoas na mobilização anterior, né? Se nós perdemos milhares na mobilização anterior, é lógico que iremos perder até mais pessoas com a mobilização de jovens de 18 anos, né? Essa seria ali algo que deveria estar na voz ali, né, dos opositores, né, lá ucraniano, né? Assim sendo, né, seguindo aí o raciocínio de quem se oporia a este projeto, né, assim sendo, precisamos ser totalmente contrários à instituição dessa nova lei, tá? O problema, gente, é que não há oposição na Ucrânia, ao menos quanto à continuidade da guerra, né? No máximo, a gente encontra ali os opositores a Zelensky se manifestando, né, em virtude de como a máquina de guerra do país vem operando no fronte, tá? Eles aparecem para falar, poxa vida, aquela brigada foi destruída, isso foi um absurdo, não houve cuidado das autoridades em relação, né, à perda daquela brigada e assim por diante. Aí malham os Zelensky completamente. A oposição, no caso, é de como a Ucrânia está lidando com a guerra, que ela poderia perfeitamente, né, ter uma performance melhor, né? Então, a oposição ucraniana se presta a este papel neste momento. Também ela não defende a sociedade ucraniana, tá? Assim, e outro detalhe importante, né, que a gente precisa salientar. Dentre os mobilizados não estarão os filhos dos políticos, os filhos dos militares, né, perdão, dos milionários, né, também dos militares, e até dos militares, né, de alta patente, né, Bom, quem será mobilizado, né, quem serão os mobilizados aí no caso, vão ser os filhos de pessoas pobres, né, e de pessoas da classe média ucraniana, tá? Reparem vocês aí no que foi pontuado pelo portal russo Topkor, né? Os oficiais do exército ucraniano não se cansam de repetir que os recrutas fornecidos às fileiras das Forças Armadas pelo TCC simplesmente não são capazes de realizar missões de combate devido à idade e também devido à saúde, tá? Além disso, aqueles que são mobilizados à força, muitas vezes não têm motivação para lutar. Fechando aspas aqui para o portal, né? Ok? Eles falam aqui, por exemplo, de gente que não tem saúde, tá falando daqueles que são mais de 50 anos, por exemplo, mas eles falam sobretudo daqueles que são jovens, 25 anos, portanto, dos novos mobilizados, né? E se a mobilização, portanto, forçada de jovens de 25 anos já se revelou ineficaz pelos problemas que eu já mencionei agora há pouco, né? Que foi mencionado ali pelo Topkor, né? Então, você imagina só, né, o que pode ocorrer com os garotos de 18 anos, porque a preparação deles é menor, né? A cabeça deles vai ter menos concentração no que está acontecendo, né? Enfim, o lamento e a vontade de fugir vai estar presente dentro da cabeça dessas pessoas o tempo inteiro, né? Ou seja, todos os problemas que permearam, né, o fracasso da mobilização anterior serão intensificados com essa mobilização de jovens de 18 anos, tá? Um outro efeito da nova lei é que ela poderá acelerar a fuga em massa, tá, de jovens da Ucrânia, como aconteceu, né, anteriormente com pessoas fugindo em situações tão drásticas, né? Tão drásticas que muitas dessas pessoas não chegaram ao destino desejado, tá? Muitos morreram no meio do caminho, né? Como a tentativa de atravessar rios, né, de entrar na fronteira de outros países sem autorização, fugindo, amedrontados, alguns que foram perseguidos pelo próprio exército ucraniano e assassinados no meio do caminho, e assim por diante, tá? Hoje, muitos já sonham, né, em deixar o país, em deixar a Ucrânia, mas não dispõem dos recursos aí necessários e também do apoio para isso, né, para deixarem a Ucrânia, tá? Com a nova lei, é claro, né, é bem provável que
essas pessoas tentem fazê-lo, tentem deixar o país, tentem deixar a Ucrânia, mesmo diante de dificuldades hercúleas, né, para a execução desse objetivo, né. Tal como vem falando aí os meios de comunicação na Europa, né, paralelamente à consideração da questão da redução da idade, né, do recrutamento lá na Ucrânia, as autoridades ucranianas estão tentando garantir que os homens que estão lá na Europa e que são refugiados na Europa, né, que esses homens sejam enviados, né, que eles sejam privados, na verdade, de acesso aos serviços consulares, tá? E que também percam muitos outros direitos, né? Assim, as autoridades ali da Ucrânia, né, esperam, né, que as autoridades europeias devolvam para a Ucrânia e para o fronte os homens, né, em idade de luta que estão hoje lá na Europa, tá? Ou seja, gente, o que a gente está vendo aqui é um plano de destruição da Ucrânia por parte da OTAN que tem a total conivência das autoridades ucranianas, tá? Então é um absurdo isso, porque tem gente que defende ainda, acha que o Zelensky é santo, acha que esse povo aí é povo do bem, eles não são gente do bem, tá? Longe disso. Bom, a Rússia se prepara para um ataque a Kherson e também a Zaporizhia, né? Vários recursos ucranianos aí estão falando disso, mas a gente percebe materialidade nessa preocupação dos ucranianos, tá? A Rússia vem jogando muitas bombas, sobretudo FABs, diariamente, tá? Em áreas ali ucranianas ali anteriores a esses dois locais, a essas duas cidades, né? Então é muito provável, sim, amigos, que tenhamos aí a Rússia lutando por essas duas cidades. Kherson, que fica depois do Dnieper, né? E há ali milhares de barcos já preparados para fazer essa travessia. E essa é a principal materialidade, né? Se a Rússia não quer tomar Kherson, por que há milhares de barcos, né, colocados ali, prontos para fazer a travessia do rio? Este é um ponto, né? Lá em Zaporizhia, a gente percebe que a tentativa, né, das Forças Armadas da Rússia quanto a Zaporizhia passa muito ali, no caso, pela intensificação das ações naquela parte, não um ataque, assim, sabe, em direção necessariamente a Zaporizhia. O que a gente percebe é que as forças russas estão tentando atacar as posições ucranianas ali na margem do Dnieper, né, para a partir dali chegar a Zaporizhia, tá? Mas o fato é que também, neste caso, a gente vê materialidade nessa preocupação ucraniana, tá? Então a Rússia é muito provável, né, não há data para isso, que sim, que tente tomar essas duas partes das regiões, Zaporizhia de Kherson dos ucranianos, como também pode perfeitamente tomar outras áreas da Ucrânia, tá? Lá em Kurakhova a situação está muito complicada, segue complicada para a Ucrânia, com total domínio, né, do local, muita gente já dando o local como conquistado pela Rússia, eu me recuso a fazê-lo, e também lá em Kupiansk, tá? A Rússia neste momento está conseguindo ali completar a cabeça de ponte na parte oeste do rio Oskol, né? O que pode também favorecer a Rússia no sentido de tomar Kupiansk, que aí já era Kramatorsk e outras frentes que ficam ali na parte leste do Donbass e que ainda são frentes abertas e em luta e em disputa entre as Forças Armadas da Ucrânia e também as Forças Armadas da Rússia, meus amigos, minhas amigas. É isso, muito obrigado pela generosidade de ficarem comigo neste vídeo até o final. Novamente, um Feliz Natal para todos vocês. Abraços ternos aí nas pessoas queridas e abraço terno meu para vocês. Sinta-se abraçado ou abraçada por este produtor de conteúdo, tá? Que é muito ajudado por todos vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, gente. É isso.